há sim uma ideia muito comum que vem atravessando gerações aí de que a igreja é o novo Israel, tomou o lugar de Israel. Inclusive, nós, há muito tempo atrás, fomos ensinados assim, né? Então, Deus tratou com Israel, Israel rejeitou Jesus, e Deus se voltou então para os gentios e deixou Israel de lado, e os gentios substituíram os judeus. Contudo, revendo tudo mais isso, não vou me deter tanto nessa parte, é que não é uma questão de os gentios terem substituído os judeus, mas judeus e gentios formando um só homem. Né? Vamos ver essa situação. Agora, eu vou ler porque esse texto aqui ele não é muito conhecido, mas depois vocês vão receber ele anotado aí. Né? Atos 13, 46. Ele vai dizer daquela viagem, da primeira viagem apostólica de Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, né? Que eles foram enviados lá a partir de Antioquia e saíram pregando, né? Isso do capítulo 13. E a gente vai observar que eles saíram visitando as sinagogas, e foram sinagogas, tudo mais, tá? Arrumando encrenca, etc. Mas quando chegou no 46, a situação ficou pior, né? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram para aqueles judeus de lá, né? Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos ou voltamos para os gentios. Então, esse momento aqui é aquele momento de inflexão, né? Aquele momento do está assistindo um filme, a história está indo para um lado, de repente vira do outro, né? Aquele momento que o filho pródigo cai em si. Então, a inflexão, né? Acontece aqui. Ele estava indo pregando sinagogas, e aí os judeus rejeitaram e partiu para os gentios. Então, essa primeira leitura que faz reforça aquela ideia, o seguinte, que os judeus recusaram e se voltou para os gentios. Né? Mas depois a gente vai ver a volta deles, eles prosseguem mais um pouco, vão até certa altura, depois de lá eles dão meia volta e voltam pelas cidades por onde passaram, novamente pregando o evangelho. Na ida foram falando em sinagogas e agora eles voltam falando nas casas. Né? E no 14, então, mudei de livro, não ia achar mesmo. Né? No 14, então, eles têm todo esse relato da volta deles, né? E no 27, então, vai falar o seguinte: ali chegados em Antioquia, de volta, né? Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, aquilo que nós vimos como a recusa dos judeus, Paulo vê como a oportunidade para os gentios. Né? Porque se os judeus continuassem, digamos, não tivessem recusado, eles teriam continuado na sinagoga e tudo mais tal, e o cristianismo possivelmente estaria afeto, né? Estaria refém do judaísmo. Então, com todas as restrições que eles têm, então, seria um aberto. Mas aquela pendenga de Paulo lá, ela foi providencial para que ele se voltasse para os gentios.
Então, aquilo que nós falamos, acho que no primeiro dia, no segundo dia, para os irmãos de José, eles tinham vendido José como escravo, mas para José, ele lia a história como que Deus usou dos irmãos dele, vendendo-o para ser enviado antecipadamente ao Egito. E nesse caso aqui, então, aqueles que veem a recusa dos judeus, Paulo relata que essa foi a abertura de oportunidade para os gentios. E depois ele vai escrever lá em Romanos, né? Romanos 11, não vamos ler para não tomar tempo, mas ele vai falar que alguns ramos, né, da oliveira boa foram cortados para neles serem enxertados galhos da oliveira silvestre, da oliveira brava, que são gentios, né? Então, os gentios são enxertados nos judeus. E aí, então, é que se forma um só povo. E uma última curiosidade, em Antioquia, os judeus, os cristãos, são pela primeira vez chamados assim de cristãos. E quem eram esses cristãos? Eles formavam uma comunidade de judeus, aqueles nascidos em Israel, de helenistas, que eram judeus nascidos fora de Israel, e de gentios. Então, era uma comunidade diversificada. E olhando para essa diversificação de pessoas, de etnias, é que os cidadãos de Antioquia chamaram aquilo lá de cristão, né? Carimbando assim, autenticando assim, que o cristão não é só de judeus, não é só de gentios, mas é de gentios e judeus. É isso. Alguma contribuição breve? Eu gostaria, eu estou aqui, eu estava pensando, estava até falando algumas coisas com a Ló vindo para cá. Eu fico maravilhada de ver a reconstrução do nosso pensamento nos últimos tempos, né? Eu fico assim, eu estou numa fase de desconstrução daquilo que era e daquilo que começou, né? Então, parece que tudo se fez novo de uma forma diferente. E quando você fala dos cristãos que são os judeus, nascidos, não nascidos, faz parte dessa ideia, né? Eu estou numa fase assim diferente, sabe? Da reconstrução do pensamento cristão, né? Eu acho maravilhoso. Uma bênção.